Olá, pessoas! Mais um momento de romantismo. Agora vamos falar da prosa romântica. Diante de todo o cenário que nós já vimos anteriormente, a questão da chegada da família real, que vai trazer um capital cultural maior para o momento histórico, da imprensa escrita se desenvolver, a prosa romântica, ela, influenciada pelas publicações dos folhetins, que eram histórias do cotidiano, que se aproximava muito do povo. Então fazia com que essas histórias agradassem. Eram narrativas totalmente envolventes, sem aquelas complicações intelectuais, sem aquela literatura acadêmica, e vai trazer para a literatura um despertar da consciência nacional, da identidade nacional. A literatura se torna mais próxima do falar do povo. E isso, dentro da prosa, que agora nós vamos falar de prosa, podemos dizer que a partir do romantismo se começa a ter uma literatura já com identidade nacional. As características da prosa são semelhantes às características da poesia. Sentimentalismo, impasse amoroso, a questão da linearidade, que é a ordem cronológica. O narrador ele vai narrando a história com uma ordem, ele segue uma ordem cronológica, desenvolvimento do tempo. Você só vai ver um texto narrativo que não tem essa ordem cronológica a partir do realismo. Até nesse momento aqui tem uma ordem, sequência cronológica reta. E personagens planos, que são aqueles personagens que ele só é focado no lado dele. Você não vai ver aquela paradoxa entre o homem que o indivíduo tem do lado bom e do lado ruim, não. Ele só foca um lado, uma característica da personalidade daquele indivíduo. E como é romance romântico, por mais atribulações que eles venham ter dentro da narrativa, o amor vai sempre superar tudo. Idealização amorosa, né? O amor é extremamente idealizado juntamente com a mulher. Essa mulher é muito idealizada, ela fica num plano distante da realidade. E essa mulher também é vista aqui nesse momento como alguém frágil, submissa, dependente, até devido ao contexto histórico que está se vivendo, né? O papel da mulher nesse momento. Ao mesmo tempo que se idealiza a mulher, se idealiza o amor, se idealiza a nacionalidade. Então é um ufanismo, um nacionalismo muito grande. E como faz parte da literatura neste instante, nós temos um modelo de herói, que neste caso aqui, como aconteceu na primeira geração da poesia romântica, é o índio. Então, aspectos nacionais, a linguagem brasileira, o narrador como elemento que vai apenas apresentar a história, trará para este instante uma liberdade, né, formal muito grande, e cria agora alguns romances que nós dividimos em 4 itens: regionalista, indianista, histórico e urbano. Desses 4, o urbano foi um dos que mais se destacou. Regionalista ou sertanista, ele vai ter uma visão muito romântica, muito idealizada do país lá no interior, o homem do interior. Aqui não tem crítica social, como nós vamos ver posteriormente no modernismo. Ele apenas mostra, né, a ética, a questão cultural, a dinâmica da vida naqueles ambientes do interior. Então não está aqui falando das grandes capitais, está falando do ambiente do interior. É algo novo na literatura, porque até então não se tinha esse contexto. Mas lembrando sempre que, apesar de fazer uma identificação nacional, não tem crítica nesse período. Nós vamos falar de alguns autores nesse momento. José de Alencar é um autor que muito se destaca dentro do romantismo na prosa, porque ele vai ter obras nas 4 vertentes. Nessa primeira aí, o sertanejo, o tronco do ipê, o gaúcho, por exemplo, ele vai relatar a dinâmica da sociedade gaúcha, os seus conceitos, né? Sua visão de mundo, como é que aquele indivíduo vive ali. O Visconde Antônio, ele vai falar lá já
romances vão apresentar. Ele vai falar da dinâmica da vida lá no Centro-Oeste. Inocência vai falar de como essa jovem foi criada e os preconceitos e a moral que se estabelece ali na construção daquela sociedade. Dessas obras aqui, a gente tem que chamar a atenção do Cabeleira. O Cabeleira, apesar de fazer parte, ter características desse primeiro momento aí da prosa, ele já tem um teor crítico, pequeno, mas tem. Então, ele já é um livro que vai transição para o realismo. Aí, mais adiante, eu vejo o indianismo. O indianismo, como a primeira geração na poesia, ele vai trazer aquele índio idealizado, aquele índio como herói nacional. Os personagens eles têm uma relação do índio com o branco, como essa relação se estabelece. Mostra a ideia de Rousseau, que o homem é bom por natureza, mas o mundo é que o corrompe, né? Então ele vai trazer nesse momento essas ideias. Essas três obras de José de Alencar mostram o índio de maneira diferente. Enquanto o Birajara aparece o índio sem contato urbano, no Guarani é a relação do índio, o Peri, com a Cici. Eles se relacionam, então ele vai contar o desenrolar dessa história e como esse índio se coloca como um herói, com características como se fosse um branco. E Iracema ele já vai abordar a mixigenação, porque a Iracema índia vai se relacionar com o branco, que é um português, e dali vai nascer o primeiro, né, na visão do autor, o primeiro brasileiro, que seria o primeiro cearense. Então, em todos os momentos, ele vai mostrar esse índio no seu habitat, mas com muita idealização, com muitas características que não fazem parte realmente da personalidade desse índio. O histórico não é um romance que teve muito destaque nesse momento, mas ele vai falar da questão ufanista, exagerada, por resgatar um passado histórico. Porém, ele mistura muito realidade e ficção. Você pega um romance como As Minas de Prata, A Guerra dos Mascates, tem muita ficção ali inserida, né? Não é só história, é ficcional também. E por fim, o que mais se destacou nesse momento foi o urbano, porque ele vai representar primeiro o quê? O ambiente burguês. É a questão da burguesia, a relação ali que eles têm, como é que aquelas famílias burguesas se relacionam. Os personagens são muito comuns, são os personagens típicos da época. E esse amor como é exagerado, e vai mostrando os valores e os ideais burgueses. Então ele vai retratar como que aquelas famílias burguesas se relacionam, a questão do casamento, como é que esse casamento é colocado ali, né? O jogo, né, quando você tem os dotes, né, a escolha do rapaz para casar com aquela moça que tem que se submeter a toda aquela pressão social neste momento. A Moreninha é considerada um marco, né, na obra. Ela vai relatar, né, o Joaquim, acho que foi um destaque maior do Joaquim Manuel de Macedo, nos relata a história que se passa em Paquetá, que era um hábito das famílias burguesas na época passarem as férias lá, e essa relação entre a personagem do livro, que tem o título do livro A Moreninha, e seu pretendente, tudo aquele desenrolar de sofrimento, mas que o amor vai, no fim, preponderar e eles vão viver felizes para sempre. Os 5 minutos, a viuvinha, são todas características desse momento. Nós vamos chamar a atenção aqui de Lucila e Senhora. Embora sejam romances românticos desse momento urbano, essas mulheres, Lucila e Senhora, elas descaracterizam um pouco aquela mocinha submissa, casadora, porque Lucila vai falar da história de uma prostituta, o que não é nada pertinente à classe burguesa. E Senhora, apesar da Aurélia ser uma personagem que tem determinadas características pertencentes ao momento, ela não é alguém que seja muito submissa. Ela é determinada, ela consegue, dentro do contexto histórico, ter uma posição de buscar aquilo que ela quer. Chamando a atenção de Machado de Assis. Machado de Assis, Helena Monyalu e Herrera Garcia não são romances realistas, são obras iniciais dele que vêm com características românticas. Então, tenham atenção, uma questão da banca que fala de Machado de Assis,
Ele é considerado um escritor realista a partir de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Essas 3 obras, ele vai muito ter a questão de todas as características que nós vimos em relação à prosa romântica. Aí eu quero chamar a atenção de Memórias do Sargento de Milícia. Enquanto as demais obras, elas, de alguma maneira, elas vão falar, elas vão ter como olhar a classe burguesa, Memórias do Sargento de Milícia, ele vem com um olhar diferente, porque ele vai falar de uma pessoa comum, que é um sargento, que vive no subúrbio, e as suas atribulações no dia a dia. Então ele já vem, né, aqui o Manuel Antônio de Almeida, começando a perder aquelas características rígidas do romantismo, certo? Então a gente entendeu que na prosa foi um momento único para o romantismo, para a literatura, porque até então não se falava de romance, de prosa, desse contexto de narrativa com personagens, com narrador, com tempo, espaço. E que ela tem as características semelhantes às características da poesia romântica, certo? Então, este momento é importante porque vai ter uma identidade nacional, começa a se criar, né, características do país, sai um pouco daquela linguagem acadêmica, se populariza em algum momento a linguagem que é falada, então essas narrativas agradam mais o povo, chega-se até o povo. Mas lembrando que ainda não posso falar de uma literatura crítica, uma literatura que contém denúncia. Mesmo naqueles romances que vai falar do contexto cultural de determinadas regiões do Brasil, só traz como proposta falar da dinâmica de vida deles. Ok? Acesse a nossa plataforma, estudem, porque daqui a pouquinho os concursos estão aí e nós não temos tempo a perder. Até mais!